Bom dia a todos. Vamos começar na sala de hoje. A disciplina é de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. Nosso grupo que vai trabalhar as teorias da aprendizagem, formado pelo Lindolfo, Flávia, Jackson, Inácio e Flávio Caldeira. Nós vamos falar hoje das teorias da aprendizagem. Nós vamos desvendar, nós vamos caminhar e estudar todos os teóricos ou os que têm mais relevância atualmente no processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas, os que mais influenciam na aprendizagem hoje dentro das práticas escolares. Vamos lá, vamos desvendar a mente desses grandes psicólogos. Para isso, ó, a gente vai estudar o tema da teoria da aprendizagem. A gente vai começar no racionalismo, no empirismo e no construtivismo, que é o tema um. Tema 2, a gente vai falar especificamente dos teóricos do desenvolvimento cognitivo, aqueles que atualmente mais influenciam nos processos de ensino-aprendizagem dentro das escolas. Jean Piaget, Levi Vygotsky, Henri Vallon e David Osborne. O tema 3 é a importância dessas teorias dentro da sala de aula. Então, a gente vai dar início, então, para a gente começar nas teorias de aprendizagem, ou para você entender e compreender a aprendizagem humana, ou como o ser humano constitui seus processos de aprendizagem, ou ainda, você compreender as teorias da aprendizagem, ou você ter uma distinção de compreender todos os teóricos envolvidos no processo da aprendizagem ou no desenvolvimento cognitivo, você tem que ter distinção de três grandes correntes do pensamento. Essas três grandes correntes do pensamento, ela é o racionalismo, o empirismo e o construtivismo. Então, isso vai ajudar você a ter subsunsores, já estou falando, se você já estudou ou se você já tem esse conhecimento prévio, você já sabe que quando é subsunsor, já estou falando do Auspo, aprendizagem significativa. Você tem que ter uma base. Quanto mais bases você tem do racionalismo, do empirismo, do construtivismo, vai ficar mais fácil de você desenvolver conhecimentos mais avançados a respeito das teorias de aprendizagem e depois aplicar isso na sua prática da sala de aula. Então, ó, para a gente começar, a gente vai falar sobre o racionalismo. Então, quando você pensa em racionalismo, você já pensa em razão. Então, o precursor que deu início a essa teoria foi o Platão. Segundo ele, a aprendizagem tem uma função muito limitada. Então, praticamente, você não aprende nada de novo. A única coisa que podemos fazer é refletir para descobrir os conhecimentos inatos que fazem dentro de nós sem sabermos. Então, ó, o interessante que você já destacar são os conhecimentos inatos, aquele que já nasce com a gente mesmo. Então, você não aprende nada de novo. Por que é importante você entender isso? Porque o conhecimento inato que deu origem ao inatismo. Então, o pensamento racionalista deu origem ao inatismo, é uma perspectiva que sustenta que as pessoas naturalmente carregam suas aptidões. Então, praticamente é aquilo que você nasce, então não tem jeito de você mudar nada. Você vai nascer e morrer com aquilo. E tal concepção motivou o tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazer o saber à consciência e organizá-lo, pois a aprendizagem é responsabilidade do indivíduo. Então, segundo Platão, o professor, quando você vai identificar, você deve interferir o mínimo possível. E a responsabilidade 99% é do aluno. Aí, ó, o professor só auxilia o aluno a acessar as informações, o resto é com ele. A gente tem o empirismo,
O precursor é o Aristóteles, o empirismo, teoria contrária, aí já vem uma oposição ao racionalismo. Por coincidência ou não, é um discípulo, Aristóteles é um discípulo de Platão. A aprendizagem é determinada pelo fator genético, enquanto que o racionalismo, segundo Platão, é diretamente ligado ao fator genético. Segundo Aristóteles, o empirismo não é de acordo com as experiências, então, de vida ao longo da vida do indivíduo. Então, o meio tem grande influência nisso. Ele sustenta que o conhecimento está, na realidade, no exterior e é absorvido por nossos sentimentos. O professor detém o saber, o aprendizado é obtido por meio de cópia, seguido de memorização. Se você gosta de memorização, é porque você é empirista. Então você é muito fã do Aristóteles. Então, esse processo aqui é processo de memorização. Na teoria do empirismo, que baseia-se muito nas correntes pedagógicas que conhecemos, entre elas o behaviorismo. Se você lembra, ó, o destaque do behaviorismo clássico, que é através do experimento, é o Watson, e do behaviorismo radical é o Skinner. Então, esses dois, eles são frutos desse teórico aqui, ó, do empirismo, do Aristóteles, que é a memorização, que é através do experimento, que se baseia ao processo de ensino-aprendizagem. Aí, por último, dessas correntes, tem o construtivismo, que já é desenvolvido pelo Jean Piaget, considera que o processo de aprendizagem, tanto os fatores orgânicos como os ambientais. Então, ele vai fazer uma junção com Platão e com Aristóteles. O conhecimento é construído da interação entre o sujeito e o objeto. O fator genético com o meio. O sujeito tem potencialidades e características próprias, mas o meio precisa favorecer esse desenvolvimento para que elas se concretizem. Então, o fator orgânico e quanto aos ambientais, ele é muito importante. A interação entre o sujeito e o objeto. O meio precisa favorecer esse desenvolvimento para que ele se concretize. Então, ó, o meio tem que favorecer todas as características para o desenvolvimento da aprendizagem. A presença ativa do sujeito diante do conteúdo é essencial, portanto, não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo, é preciso agir sobre o objeto transformado. Mais importante é isso, ó, é a presença ativa do indivíduo, do discente ou do aluno no processo e agir sobre aquilo. Não basta simplesmente você conhecer, você tem que agir, você tem que transformar aquele conhecimento em outro tipo de conhecimento, ou outra tese, né? Tá lembrando de alguém? Então, ó, depois que a gente tem um ancoramento, que a gente já está com base mais aprofundada no racionalismo, no empirismo, no construtivismo, você tem subsunsores para você entender os teóricos do desenvolvimento cognitivo. E quais são esses teóricos do desenvolvimento cognitivo que mais influenciam hoje nas práticas escolares? É o Jean Piaget, o Levi Vygotsky, o Henri Vallon e o David Austin. Esses caras aqui, ó, esses psicólogos, na época que eles viveram, esses caras fizeram grandes contribuições, inclusive pelo contexto que cada um viveu no seu país. Eles viviam entre guerras, depressões. Então, esses caras deram grandes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Então, para você conhecer melhor sobre ele, para você entender, é ideal que você tenha um conhecimento básico, um ancoramento, os subsunsores, para que você possa avançar cada vez mais no processo, ou para você entender os processos de desenvolvimento humano, ou os processos de desenvolvimento das teorias de aprendizagem dentro das práticas escolares. Agora a gente vai ver cada teórico desse, o Jean Piaget, o Levi Vygotsky, o Henri Vallon e o David Ausubel.
Então, pessoal, devido ao tamanho dos vídeos, aí ó, a gente vai, para a gente continuar a falar sobre os teóricos de desenvolvimento cognitivo, aí eu separei agora em 4 vídeos, por exemplo, para a gente falar com calma sobre cada um deles. Vamos falar sobre o Jean Piaget, sobre o Levi Vygotsky, sobre o Henri Vallon e sobre o David Ausubel. Para você ter acesso agora, basta você seguir a sequência desses teóricos. Acesse o vídeo do Jean Piaget, depois do Levi Vygotsky, depois do Henri Vallon, depois do David Ausubel.